Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre O Dia de Oprichnik, de autoria do Vladimir Sorokin, que é um autor russo contemporâneo. Esse aqui foi meu primeiro contato com ele, mas já tinha ouvido falar do autor, porque aqui no Brasil também, pela Editora 34, na maravilhosa Coleção Leste, e também com tradução da Arlete Cavalieri, a gente tem publicado uma peça dele chamada Dostoyevsky Trip. Vou deixar a capa aqui, eu acho o nome dessa peça um barato, aliás. Mas confesso que não fiquei com muita vontade de ler aquela peça ao ler a sinopse, não, mas este aqui, O Dia de Oprichnik, quando a 34 postou no Instagram deles que eles estavam trazendo este lançamento, eu fiquei, meu Deus, preciso ler isso. E aí, chegou aqui, comecei a ler imediatamente. E antes da gente falar do livro em si, quem é esse tal de Vladimir Sorokin? O Sorokin é um dos maiores expoentes da literatura russa contemporânea, que vem sendo chamada como nova literatura russa, como, aliás, outra autora que foi lançada recentemente pela Editora 34, também pela Coleção Leste, chamada Lyudmila Ulitskaya, e já tem resenha para o livro dela que foi lançado por aqui, o maravilhoso Meninas, deixarei o link aqui no box de informações. E a exemplo de outros grandes autores russos, como, por exemplo, Bulgakov, Chekhov, ele não tem formação no campo artístico, então ele nasce em 1955, se gradua em 1977 como engenheiro, mas ainda na década de 70 começa a ter algumas experiências no campo artístico, principalmente com ilustrações. Ele era desenhista, mas logo nos anos 80 ele começa a fazer experiências literárias mesmo, escrever alguns contos, esboços de romance, etc. Só que desde o começo da sua carreira de escritor, os textos dele já são banidos da Rússia soviética, e é só em 1992 que ele consegue ser publicado oficialmente na Rússia através de uma coletânea de contos, mas o nome dele já estava rodando bastante no cenário internacional, principalmente pelo fato de ele ter um romance publicado na França e que teve uma boa recepção. E desde então ele vem escrevendo peças, romances, contos, etc., a despeito da sua má relação com o governo atual da Rússia. Para vocês terem noção, no começo dos anos 2000, ele tem seus livros incendiados em praça pública por apoiadores do governo Putin. E é depois desse evento que ele resolve dar início à redação deste livro aqui, que é publicado em 2006. Agora que a gente tem esse pano de fundo sobre a vida do autor, do que trata então O Dia de Oprichnik? Este livro aqui faz uma clara referência a um livro do Solzhenitsyn, cujo título é Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, só que é uma espécie de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich às avessas, porque enquanto o Solzhenitsyn narra a história dele do ponto de vista de um oprimido que está em um campo de trabalho forçado, em um gulag, o Sorokin aqui, em O Dia de Oprichnik, narra a história do ponto de vista daquele que oprime, de um funcionário do governo. Então aqui neste livro, como o título diz, a gente tem o dia na vida de um oprichnik, que é o Andrei Komiaga, que faz parte então da Oprichnina, que é uma espécie de milícia, uma polícia secreta que atende ao soberano. A gente já fala mais sobre ela. E aqui a gente vê, basicamente, sob o olhar do Komiaga, o tanto de barbaridades que esse grupo consegue cometer no período de 24 horas. Então aqui a gente tem assassinato, tem corrupção, tem muita violência, tem abuso, enfim, não é um livro tranquilinho de ler sob o ponto de vista do que é narrado, tá? Não da escrita, porque a escrita é bastante fluida, mas tem alguns momentos aqui que podem ser um pouco complicados de ler. Isso porque tem algumas cenas que são bem violentas e narradas de um modo muito cru pelo Sorokin, então fica o aviso aí. E o livro é narrado pelo Komiaga em primeira pessoa e, em boa parte, na maioria esmagadora, eu diria, na verdade, sob a forma de um monólogo interior, o que é muito legal porque a gente não só vê as ações dele, do ponto de vista dele, mas também as conversas que ele tem consigo mesmo. Então, o que ele pensa sobre o que ele faz, o que ele pensa sobre alguns aspectos daquele grupo do qual ele faz parte. E isso é bem legal porque a gente consegue ver alguns questionamentos que ele se faz e, inclusive, alguns pensamentos que ele tem que poderiam ser problemáticos se fosse de ciência do governo ao qual ele tão cegamente serve. E que governo era esse? Este livro aqui é ambientado em 2027, ou seja, 21 anos após a publicação dele, e em 2027, aqui na história, a gente tem uma Rússia que é separada da Europa Ocidental por uma grande muralha, e aí a Rússia tem basicamente relações com a China, e relações muito fortes, inclusive de dependência econômica, eu diria, porque eles consomem de lá alimentos, tecnologia, roupas, etc. Tem relações bastante fortes com a China, tanto de cunho econômico, mas também de cunho político, e tudo isso numa Rússia que tem características soviéticas, características medievais e características futuristas. A pitada medieval
medieval aqui se dá por conta do soberano e do seu governo despótico, que é fortemente inspirado no governo do czar Ivan IV ou Ivan o Terrível. Já o soviético pode ser enxergado nessa política de polícia secreta bastante forte, na questão também do culto ao líder, que é muito presente aqui no governo que a gente tem retratado. E, por fim, a pitada futurista vem por conta da alta tecnologia que a gente tem neste livro. O jeito como eles se comunicam por via da telefonia, que é uma telefonia bastante avançada, eles conseguem também se transportar de um lugar para um outro com bastante facilidade. Então a gente tem esses três aspectos meio paradoxais se misturando, mas isso não é à toa. E pra gente entender isso, eu queria ler 2 trechinhos aqui de autoria do próprio Sorokin, pra gente ver por que ele coloca esse paradoxo de uma sociedade bastante tecnológica, mas que quando a gente olha para o regime político parece ser uma coisa de séculos atrás. O Sorokin diz: nós, os russos, a vida inteira estamos a nos movimentar para algum lugar entre o passado e o futuro. Por isso, não temos presente. Ou ainda, na vida da Rússia não há presente, apenas passado e futuro, e nós estamos sempre a nos equilibrar entre esses 2 espaços de tempo. Esses trechos que eu acabei de ler estão no pós-fácil desta edição, escrito pela tradutora, a Arlete Cavalieri, e a gente tem informações valiosíssimas nesse pós-fácil. Inclusive digo que, bom, quem acompanha o canal sabe que eu já li muita coisa da coleção Leste e acho que este aqui é um dos melhores pós-fácios da coleção. E eu queria ressaltar bem esse pós-fácil, porque eu acredito que este livro aqui é aquele tipo de livro em que o leitor ter algumas referências, saber do contexto no qual o livro é ambientado, as motivações por trás dele, é muito importante, porque se você não souber dessas coisas, pode ser que o livro pareça apenas um livro maluco, sendo que o livro não é nem de longe só isso. Sim, é um livro bem maluco, mas tem as suas motivações, os seus motivos por trás. E eu queria ressaltar isso aqui porque algumas vezes me questionam, mas você não acha que a obra tem que se bastar, etc., essa questão de clássicos da literatura. Então, para clássicos da literatura mundial, os clássicos que são russos, como, por exemplo, Crime e Castigo, Ana Karenina, algumas peças do Chekhov, etc., eu não acredito que você tenha que saber de contexto nem nada. Claro, a obra fica mais rica se você souber, mas a obra por si se basta. Só que para diversos livros da literatura russa e que não são clássicos, é praticamente necessário que você saiba de algumas informações para poder aproveitar realmente o texto. E este é exatamente o caso deste livro aqui, porque tem algumas informações no pós-fácil que, nossa, se eu soubesse de antemão, eu teria aproveitado muito mais a leitura. Tanto que eu voltei até para ler alguns trechos que eu tinha marcado aqui, porque com certeza a minha compreensão daquilo ia melhorar à luz do que eu li no pós-fácil. Então, nesta sessão aqui do vídeo, eu gostaria de falar para vocês o que eu gostaria de saber ou saber melhor antes de ler este livro. Vocês ainda vão encontrar muita informação que eu não vou dar aqui no pós-fácil, tá? Porque o pós-fácil é muito rico mesmo, mas eu acho que seria legal saber de algumas coisas antes de ler este livro. A Arlete conta aqui pra gente no pós-fácil que, após o colapso do regime soviético, entram em crise tanto as formas de arte que apoiavam o regime, que seguiam aquela cartilha do regime soviético, porque para ser publicado oficialmente no regime soviético, um artista tinha que seguir certos preceitos, então exaltar o Estado soviético, seguir toda uma cartilha ali. Eu falo mais sobre isso na resenha sobre O Mestre e Margarida do Bulgakov. Deixarei o link aqui para vocês. E aí entra em crise não somente essa forma de representação artística do realismo soviético, mas também a arte que fazia oposição a esse tipo de cartilha, que circulava ali muito por baixo dos panos. A Rússia tem bastante essa tradição, digamos, de publicação não oficial por conta da censura que sempre foi muito presente. E aí, no meio dessa confusão, emergem os movimentos artísticos chamados de movimentos não conformistas, do qual, aliás, faz parte o Sorokin. E esses movimentos têm algumas características em comum que acredito ser legal ter em mente antes de ler este livro, como, por exemplo, um dos pilares dessa forma de se produzir arte é um esvaziamento da cultura soviética. Só que, para isso, eles se utilizam de alguns clichês soviéticos. E isso é muito forte aqui, porque, por exemplo, eu falei para vocês que um dos pontos da cartilha soviética era justamente ressaltar muito o soberano, ressaltar o governo, etc. E isso acontece diversas vezes aqui, só que em diversos momentos é feito de uma maneira tão
exacerbada que chega até a ficar ridículo, ao ponto de o leitor se pegar pensando, gente, não era possível que isso realmente existia. E sim, esse tipo de coisa realmente acontecia, isso era retratado, aliás, nesses romances do realismo soviético, por exemplo, mas o Sorokin faz aqui uma retratação desse tipo de coisa que chega até a ser mesmo caricato, mas serve ao propósito dele aqui, que é ridicularizar esse tipo de conduta. Outra característica desses movimentos é ter uma espécie de atmosfera nonsense, uma coisa meio underground, algumas coisas que beiram o bizarro. Isso acontece bastante aqui, e aí já fica até o aviso. Este aqui não é o tipo de livro que eu sairia recomendando pra todo mundo, não, porque eu sei que tem uma galera que vai ler algumas coisas aqui e ficar, meu Deus, que maluquice é essa? O que é essa bizarrice que a Paloma me recomendou? Mas pra quem gosta ou não se importa muito com essa coisa meio nonsense, pra quem gostou, por exemplo, do Marcador de Página, que é uma coletânea de contos maravilhosa que eu já resenhei aqui, que sai pela Coleção Leste aqui, eu deixarei o link aqui no box de informações, acho que tem altas probabilidades de você gostar de O Dia de um Oprichnik também. E o segundo ponto que eu considero importante que você conheça antes de entrar em contato com essa obra aqui para poder aproveitá-la melhor, e o ponto mais importante, eu diria, até mais que o primeiro, bem mais, inclusive, é saber mais sobre o governo de Ivan o Terrível, Ivan IV. Porque o regime que a gente tem neste livro aqui, como eu comentei, é fortemente inspirado no governo de Ivan o Terrível. E aí eu vou dar um apanhadinho aqui, são poucas informações, tá? Você não precisa ser um expert no governo de Ivan o Terrível, mas saber do que eu vou falar agora vai te ajudar bastante. Vamos lá, o governo do Ivan o Terrível durou de 1533 a 1584 e ele foi o primeiro soberano da Rússia a utilizar o título de czar. Em 1547, ele simplesmente se autoproclama como czar de toda a Rússia, tornando-se um chefe de estado autocrata, e o epíteto o Terrível definitivamente não foi dado à toa, porque uma das maiores marcas do governo dele era justamente a crueldade, a violência. Ele tinha uma polícia secreta que matava pessoas a seu mando, que torturavam pessoas, que faziam com que famílias inteiras desaparecessem, ninguém mais ouvia falar delas. E é aí que entra a tal da Oprichnina, que é recriada pelo Sorokin aqui, e a Oprichnina consistia numa guarda de elite, digamos, do czar. Então, como é que funcionava? Os membros da Oprichnina, os Oprichniks, como a gente tem retratado aqui, consistiam numa espécie de classe social apartada. Então, eles tinham suas leis próprias, viviam de um modo próprio, e tudo isso sob a tutela do Ivan o Terrível, que foi o criador dessa guarda, que tinha justamente como objetivo cumprir as ordens dele, protegê-lo, fazer com que as suas vontades fossem cumpridas. Não importavam os meios, desde que a vontade do soberano fosse cumprida. Isso é muito bem retratado aqui, aliás. E a Oprichnina é tida como a precursora das polícias secretas, porque era isso que eles faziam, eles operavam ali meio que no submundo, não era um órgão oficial, por exemplo, mas todos conheciam a existência daquele grupo. Não só conheciam, como temiam. Então, às vezes as pessoas estavam lá de boa, aparecia um Oprichnik, aí o clima já fechava, o pessoal já sabia que algo bom não ia acontecer ali. E esse grupo tinha muitos privilégios. Então, aqui, no contexto dessa sociedade, por exemplo, a gente vê o protagonista, narrador, em um engarrafamento. E aí ele pensa, putz, eu não vou passar por isso aqui, eu não sou um cidadão comum. E aí ele liga uma sirene e as pessoas são obrigadas a dar passagem para ele, porque afinal de contas ele é um Oprichnik. Outra coisa que acontecia também é, por exemplo, eles tinham alguma execução marcada de alguma pessoa importante, que tinha propriedades, etc. Então, quando eles iam executar aquela pessoa, todas as posses dela ia para algum dos Oprichniks. Inclusive, é o caso do protagonista, que recebe a propriedade em que ele mora através dessa maneira bastante sórdida. E o que é muito legal de ver aqui, possibilitado por esse monólogo interior, narrador em primeira pessoa, é que a gente tem, de certa forma, uma desacralização do herói. Porque o Oprichnik era tido como uma espécie de cidadão exemplar da sociedade, que obedecia ao czar, etc. Só que a gente vê aqui que tem diversas coisas que eram proibidas para a sociedade e que eram executadas pelos Oprichniks, e eles achavam que aquilo estava tudo bem. E a gente consegue ver isso a partir do monólogo interior que o Komiaga tece consigo mesmo. E, de novo, essa inspiração no governo do Ivan o Terrível não é feita à toa aqui. Justamente porque é no governo do Ivan o Terrível que na Rússia se verifica a gênese desse estado autocrático, dotado de um aparato de violência para fazer com que se cumpra a vontade do czar, para que ele permaneça absoluto ali, e que é um caráter que vai ser perpetuado não só na monarquia absolutista, mas que também será verificado futuramente no aparato do governo soviético.
Então, tendo essas informações de antemão, acho que você está pronto para conseguir aproveitar bastante esta obra aqui, mas não deixe de ler o pós-fácil. Sério, o pós-fácil é maravilhoso, ela fala um pouco da linguagem da obra do Sorokin, qual o papel que ela tem aqui, fala de alguns outros aspectos também do governo do Ivan o Terrível, fala também sobre alguns outros elementos dos movimentos não conformistas. Sério, fantástico. Arlete Cavalieri, sensacional. E preciso dizer que o textinho que ela escreve ao fim é muito fofinho também. Então deixo aqui a recomendação de um livro maravilhoso que pode parecer bizarro. Aliás, para quem leu, o que vocês acharam mais bizarro? A parte dos peixinhos dourados ou da lagarta? Não é spoiler, tá? Vocês não têm como pegar o nível da maluquice a partir disso, mas me contem aí. Eu confesso que eu ainda tô em dúvida, mas eu acho que é a parte da lagarta. Enfim, voltando, fica a recomendação de mais um livro maravilhoso da coleção Leste. Coleção essa que é uma das minhas coleções favoritas, muito feliz que a gente tem esse livro aqui agora. E fica o pedido também para a Editora 34, nem sei se eles vão ver, mas vai que, se possível, considerem a publicação de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, porque, nossa, depois de ler este livro aqui, eu fiquei com ainda mais vontade de ler aquele livro. Então fica aqui o humilde pedido de uma grande admiradora da coleção Leste. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.